Mas o que faz, então, quando é que uma pessoa precisa procurar um terapeuta ocupacional? Uma pessoa, seja ela criança, seja ela adolescente, seja ela adulto. O que fez, então, quando ela tem que procurar um TO? Quando ela tem um impacto, um prejuízo, Uhum. né, nesse desempenho dessa atividade que em questão. Quando eu falo nessa atividade, não é uma isolada, tá? Pode ser em várias, né? Sim. Enfim. Mas quando ele tem um impacto, tem um prejuízo naquele desempenho. Então, vamos supor, se o problema dele for neuro, teve um AVC, por exemplo, e ele voltou pro trabalho, mas ele não consegue mais comer sozinho. Uhum. Ele precisa de tempo. Sim, sim. Ele não consegue mais se concentrar como antes, tem um déficit cognitivo ali por conta de um traumatismo craniano Certo. e também por uma questão física. Precisa de TO. Tá. Então, resumindo, seria toda vez que esse ser ele tem um impacto na área ocupacional dele. No Tudo que envolve o desempenho. desempenho ocupacional No dele. desempenho, exatamente. Então, eu tenho uma conhecida, na época que eu fazia um estágio extracurricular da faculdade, ela era TO e ela tinha um paciente de clínica e eu não lembro se a profissão dele era se ele era músico ou se era uma coisa que ele fazia, ele gostava muito. E ele teve uma lesão de mão, ela era terapeuta de mão, que é uma das especializações de TO. Sim. Ela era terapeuta de mão, só trabalha com um membro superior, aí vai trabalhar com questões de ligamento, lesão. E ele teve uma lesão na mão. E ele não conseguia mais tocar. Ele tocava sax. Nossa. Como usa a mão, né? Exatamente. E ele queria muito voltar a tocar. E ela ficou trabalhando com iniciação, fortalecimento, pensando em todos os pré-requisitos para isso. Até que ele chegou na fase em que dava conta com uma adaptação. E aí, como dentro da terapia da mão, a gente também faz órteses. Não sei, O que é órtese? Órtese como que eu vou explicar? Com termoplástico, enfim, é como se fosse uma placa de plástico rígido, que quando você coloca na água em uma certa temperatura, ela amolece. E aí ela consegue moldar na mão ou onde precisar do paciente. Depois, quando ela seca, ela endurece e aí ela mantém num posicionamento que precisa. Então, vamos supor, um paciente que... vamos supor, um paciente pós-AVC que tá com hemiparesia assim... com o braço direito, enfim, tá com a mão aqui. Ele precisa de uma órtese para não dar encurtamento de tendão. Então, Sim. eu vou lá, no caso, a terapeuta de mão, vai lá, faz uma órtese para deixar num posicionamento funcional, que geralmente que é a posição funcional da mão é assim. Então, ele vai colocar uma órtese de posicionamento, porque tem vários tipos de órteses nomeadas. Enfim, e aí vai manter a mão daquele paciente assim, para que não encurte. Porque a gente pensa o quê? No desempenho ocupacional. Se ele tá com a mão aqui, ele não pega nada. Se ele não pega nada, ele perde a função. Já era. Então, ele mantém aqui para que, conforme ela vai fazendo exercícios, dentro da possibilidade daquele paciente, ele consiga retomar um pouco mais as atividades e ganhe um pouco mais de qualidade de vida, autonomia e independência. Que é isso que a gente busca dentro da saúde física e mental. Que é isso. Exato, exatamente. E aí, e aí ela fez a adaptação para ele conseguir tocar. Como o dedo dele não ficava no posicionamento que precisava para tocar, ela fez a adaptação e aí ele conseguiu tocar. Ela falou que na sessão ele começou a chorar porque ele ficou super emocionado. Então é isso, ele não poderia não ser a profissão dele, mas era algo de grande importância, de significado para ele. Sim. Era uma coisa que eu caracterizava, era a identidade dele, era tocar, era uma coisa que ele gostava. Era um fazer humano, e aí era atividade e ela foi lá e reabilitou. Muito bom, nossa, muito bom mesmo. Fiquei feliz por ele. Também, quando ela contou, ai, que legal. Muito legal mesmo. E a gente fica assim, feliz e orgulhoso por poder participar desses processos. É muito recompensador você ver que aquele indivíduo conseguiu alcançar alguma coisa que significava, né? Que consegue ter uma qualidade de vida boa com a ajuda do seu trabalho, assim. Sim. Tem umas moças que eu sigo nesses dias, ela tava chorando porque com certeza, uma criança dela tava fazendo uma coisa que todo mundo falava que não ia acontecer. Já tinha alta e ela viu um vídeo e ela começou a chorar, porque era uma coisa totalmente improvável. Ela não citou, claro, mas provavelmente era alguma questão motora. Era uma criança que tinha umas demandas sensoriais e estava conseguindo desempenhar, participando super bem das atividades na escola,
nas brincadeiras, participando do recreio, também indo super bem. Ah, que É super maravilha. legal. É muito bom esses momentos de superação, é muito legal.